Estou gravando esse vídeo no dia 10 de junho, à tarde, mas bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estiverem assistindo essa minha apresentação. Né? É uma provocação. Será que a seca de 2008 é uma consequência do aquecimento global? É uma pergunta que eu faço. Eu quero agradecer ao Giancarlo Capistran pelo convite, que muito me honra. Meu nome é professor Reinaldo Haas, sou professor do Departamento de Física, onde pesquiso esse tema, né, há já muitos anos, desde 93. O clima, o que é o clima? Todos nós temos uma recordação idílica do clima. O clima sempre foi bom. Será que isso foi no passado? Né? A gente faz uma metáfora com o clima com uma orquestra ou uma banda de música, né? Onde você tem os instrumentos, né? E cada instrumento tem notas, né? Algumas mais graves, outras mais agudas, algumas mais altas, outras mais fracas, que se combinam, né? Produzindo o clima. Né? Na atmosfera, o maestro é o Sol e o local onde esses instrumentos, a alma desses instrumentos, são os oceanos. A gente diz que a atmosfera é escrava dos oceanos. O clima na América do Sul, nessa região que a gente mora, ela já foi muito mais seco do que é no passado, muito mais seco. Desertos muito fortes, né, existiam no passado. Então, isso é determinado por um ciclo de Milankovitch que troca as estações do ano a cada 13 mil anos. E com isso também há uma alteração do deserto, né? O deserto do Saara fica mais úmido, enquanto que o sul do Brasil fica mais seco. Agora, no passado a gente teve vários desertos aqui, né? E eles estão registrados no barro, na argila de boa qualidade que produz das cerâmicas aqui do litoral de Santa Catarina, principalmente no Planalto, né? Planalto Paranaense e Santa Catarina. Esses são os vestígios desse grande deserto que estava por aqui. E ele vai voltar novamente. É um ciclo. Um ciclo. Bom, se a América do Sul fosse um pouco mais, se não tivesse a Cordilheira dos Andes e ela não fosse tão estreita, ela fosse mais alongada, toda essa região aqui seria deserto. Todos os desertos do mundo estão na latitude de 30 graus, 30, 27 graus. Né? O deserto do Saara, o deserto lá na Arábia Saudita, na China, né? O deserto de Gobi, depois o deserto lá no Novo México, nos Estados Unidos. Né? Todos são desertos que existem nessa região. Aqui na América do Sul, o Kalahari, né, o deserto lá australiano, central australiano, o deserto do Atacama, e nossa região aqui, o deserto ele se limita ao sul da Argentina, né, e não é um deserto, é uma região mais seca, não é propriamente um deserto. Mas em tempos, essa região aqui tem secas prolongadas. E então, será que a seca atual ela é maior ou menor do que outras que já foram há tempo? E o que está causando essa seca? Vamos ver isso em detalhes. Quando eu pesquiso no Google sobre a atual seca, é nítido que os rios estão mais secos, né? Ao mesmo tempo que as árvores continuam verdes. Então é um tipo de seca, a seca verde, que está acontecendo aqui. Mas ela é nitidamente a depressão do nível dos rios é o que mais caracteriza essa seca. Bom, o que mais provoca chuvas no sul do Brasil é um fenômeno chamado El Niño-Laninha, que a gente está mostrando aqui nessa apresentação. É chamado de ENSO, El Niño
laninha oscilação sul, né, em inglês, que se constituem em temperaturas do oceano que se aquecem aqui na costa do Peru. O nome El Niño é Menino Jesus, né? Ele sempre aparece no Natal, por isso que era um nome que os índios davam e hoje ainda a gente mantém esse mesmo nome. E menina é ao contrário, é quando essas águas se esfriam. A gente pode olhar aqui nessa apresentação que de tempos em tempos, aqui desde 1950 até recentemente, né, toda a vida que as águas aqui ficam mais quentes, a gente tem um El Niño. Quando elas ficam mais frias, a gente tem uma laninha, né? Então, quando esses índices aqui são muito fortes, o El Niño, a consequência disso são chuvas fortes no sul do Brasil, em Santa Catarina. E quando tem a laninha, não necessariamente a gente tem secas. Algumas laninhas elas provocam chuva. Então não há uma correspondência completamente o oposto. Mas é alguém que poderia explicar. No entanto, atualmente nós não temos laninha. Um outro fenômeno daqueles instrumentos que eu falei para vocês que existem nos oceanos é esse dipolo do Oceano do Atlântico Sul, que consiste em uma região que fica mais fria no oceano, ao mesmo tempo ao lado de uma região que fica mais quente. Esse índice está atualmente dessa maneira e a consequência disso, segundo os estudos, é a diminuição das chuvas no litoral de Santa Catarina. Então, essa é uma outra pergunta. Será que esse dipolo provocou outras secas no passado? Segundo estudos, cerca de 30% da precipitação se deve a esse fenômeno aqui nessa região. Aqui a gente nota o fenômeno ao dipolo do Atlântico Sul, né? Ele invertendo de temperaturas, mais intenso e menos intenso, e isso nesse gráfico aqui, que acima de zero, né, estaria essa configuração aqui, né, que favoreceria as secas aqui em Santa Catarina, enquanto que quando ele ficasse negativo, né, a gente teria quando eles são negativos aqui nessa região, então nós teríamos uma tendência a ter chuvas a mais do que o normal. Teríamos um aquecimento aqui nessa região. Atualmente o que a gente tem é o seguinte, uma chuva muito forte acima do normal aqui no nordeste do Brasil, enquanto que chuvas abaixo do normal aqui no litoral de Santa Catarina. Essas chuvas aqui abaixo do normal que caracterizaram os últimos meses. Essa é uma imagem, né, atual de como a temperatura dos oceanos está em relação ao padrão médio que a gente observa. Então, é um índice positivo do índice do dipolo do Atlântico Sul, e se caracteriza justamente, então, tanto a seca do Nordeste quanto as secas aqui no litoral sul, talvez sejam de responsabilidade desse fenômeno. Por isso, a gente está olhando ele bem. Bom, vamos olhar agora, né, ao longo dos anos, aqui nesses mapas a gente tem, na década de 50, né, as cores azuis significam chuvas acima do normal. E cores quentes aqui, no caso vermelho, né, tons de vermelho, são chuvas abaixo do normal. Então você pode notar que a década de 50 foi uma década basicamente marcada por chuvas abaixo do normal. A exceção é 1954 e 1957. Né? São os únicos 2 anos, e 1958, um ano relativamente normal. Os outros anos a gente tem secas, chuvas abaixo do normal. É uma década muito chuvosa. A explicação para essa década chuvosa é porque a gente teve muitas laninhas. Tá?
A década de 60, né, ela chama atenção, já é uma década já mais chuvosa, mas chama atenção o ano de 1962 e o ano de 1968. 67, 68, muito embora o ano de 67 a gente tem chuvas no litoral, né, aqui um pouco próximas do normal. No 69 também a gente tem, mas é uma década um pouco mais, parte dela ainda está mais seca do que o normal, mas não tão seca como a década de 1950. Né? Assim como também a década de 1970. A década de 1970 é uma década, já os eventos de chuva já são mais evidentes, né, mais fortes que os eventos da década de 70, já repercutindo um fenômeno que é chamado de oscilação decadal do Pacífico, que tem 30 anos, que corresponde a anos, né, que nós temos mais El Niño e mais Laninhas. Então aqui a gente está indo para uma época que fica mais chuvosa, que é bastante evidente agora na década de 80, né, que é uma década chuvosa. Vocês podem ver que apenas o ano de 81 é um ano seco, no litoral de Santa Catarina. 88, desculpa, 81 e 88. 88 é um ano muito seco e ele é caracterizado, ou a explicação dele é o dipolo do Atlântico Sul, né, que provavelmente gerou essa seca, parte dessa seca, e foi muito intensa aqui. Grande parte da ilha queimou, né, foi a última grande seca aqui no litoral. Aqui na década de 90, novamente, ainda repercutindo o fato de o El Niño, de ter mais El Niños, né? Nós temos principalmente 87, 86, 87, 88, né? Mas mesmo 94, 95, 92, 93 são anos, tirando 2 anos, 91 e 99, os outros anos foram anos chuvosos, bastante chuvosos. E aí, finalmente, o ano de 2000 a 2010, né, também marcado por ser um ano mais chuvoso, já começando essa nova fase que tende a repercutir em mais laninhas. Né? Já temos mais eventos aqui, a gente já tem 2004, 2006, 2008, né? São 2008 só chuva no litoral, uma chuva desastrosa, que vocês devem lembrar, né? Foi a maior chuva no litoral, mas o ano foi caracterizado, foi no final do ano, o ano foi um ano razoavelmente seco. E agora, na década de 2010 a 2020, né, ainda nós temos uma característica marcante nesse 2020, que a gente tem o interior, às vezes seco, e o litoral úmido, o interior mais úmido, né, e o litoral, ou o contrário, ou vice-versa. E a gente pode olhar aqui que no litoral, especificamente desde 2016, 2017, 2018, 2019, a gente tem chuvas abaixo do normal. E isso, inclusive, agora nesse verão. Né? Então, de dezembro a janeiro, a gente tem esse déficit de chuva aqui nessa região, que explica esses rios mais baixos. Né? Para compreender esse fenômeno, a gente pode usar ferramentas, que é o que eu faço normalmente, que é usar modelos que simulam a atmosfera. Então, um desses modelos, o que são esses modelos? São a gente coloca dentro do computador os processos físicos, né, as leis físicas, que conseguem fazer com que a gente consiga entender o que vai acontecer no futuro, né, tanto uma previsão do tempo quanto uma previsão climática. Assim, então a gente pode saber aqui a 100, 200 anos, né, como que a tendência do clima se algum parâmetro aumentar, como é os gases de efeito estufa. Então, a gente usa esses modelos para tentar entender se isso é verdade. Né? Então, um desses modelos é o modelo LAN, que é um modelo especial, porque ele consegue fazer
com grande acurácia, né, de detalhes. Então esse modelo ele foi rodado com foco aqui no Brasil, mas especificamente também para o sul do Brasil. Na verdade, eu vou olhar os resultados só do sul do Brasil. Essa rodada é um artigo publicado pelo professor Renato Ramos e por mim, né, em 2016. Então tá desde essa época o resultado. E a gente tentou usar o OLAN juntamente com outros modelos que fazem parte de uma rodada, né, de simulações chamadas AR4, né, é um termo técnico. Então, a gente tentou perguntar como que seria a precipitação no sul do Brasil, no Brasil como um todo, né, em relação ao passado. Então a gente rodou 200 anos esse modelo. Mas a gente pegou de 1960 a 1990 e fez a média. E rodou daí um modelo de 2011 a 2040, 2041 a 2070, 2071 a 2000. E o resultado mostra algo bastante inquietante, né? Então, primeiro, uma diminuição das chuvas na região nordeste do Brasil e um aumento das chuvas na região sudeste. Porém, se vocês olharem aqui no litoral de Santa Catarina e Paraná, uma diminuição substancial das chuvas nessa região. Enquanto que no interior do estado, né, um aumento de chuva. Isso se mantém e novamente se expande a partir de 2070. Bom, é um modelo que tem vários parâmetros de ajuste, mas, enfim, ele conta alguma realidade. E o fato de que esse modelo está mostrando um resultado muito parecido do que a gente tem visto nos últimos dias, é algo que chama atenção, que me chama bastante atenção. Então, será que é o aquecimento global? Então, nesse vídeo rapidinho, eu gostaria de explicar mais, né? A gente continua esse estudo, a gente não sabe ainda responder ao certo o que está acontecendo, porque os rios, né, nessa seca, que comparada com outras, não é uma seca tão grande, né, mas os efeitos sobre os rios são grandes. Né? No litoral de Santa Catarina, os efeitos hídricos, né, são bastante nítidos. Mas também é nítido, e existem várias pesquisas mostrando que houve um aumento substancial das florestas no litoral de Santa Catarina. E essas florestas não são florestas permanentes, são o que a gente chama de floresta ripária. São, como o eucalipto, árvores de crescimento rápido, capoeira, né, capoeirão, que tem como consequência uma evaporação mais efetiva. Então, há um aumento em relação a 2050 da cobertura florestal no estado. Nessa época, né, a ilha de Santa Catarina era totalmente queimada, várias vezes ela foi queimada, assim como outros municípios de Santa Catarina. Era uma medida de proteção contra a malária adotada desde o início do 1900, né? Era uma medida sanitária para nos livrar dos mosquitos. Então, isso era uma política pública. No entanto, quando a gente olha os anos de seca maiores, a gente encontra sempre alguma explicação no El Niño, Laninha, ou no dipolo do Atlântico Sul. Mas esse ano, né, não encontramos isso. Eu esqueci de mostrar, mas o dipolo ele favorece a seca. Mas é possível que esse dipolo que está assim já seja, porque é isso exatamente que é esperado. Os modelos estão mostrando um aumento das temperaturas na parte leste dos oceanos na costa da África. Então, é possível que, apesar de ser a anomalia que possa estar explicando parte dessa seca, ela pode ser um resultado do aquecimento global. A gente está estudando esse efeito
E a gente vai tentar descobrir se isso realmente é verdade. Então, para isso, a gente vai usar a modelagem numérica e colocar e retirar as florestas com maior evaporação, para ver o resultado disso nos rios nos próximos anos. Isso tem uma consequência muito importante, que é com relação à questão dos incêndios florestais. Né? Então, no passado, a gente teve vários incêndios florestais que tomaram grande parte de Santa Catarina, tanto na década de 50 quanto na década de 70. Esses incêndios florestais, alguns deles, obviamente, eram consequência políticas públicas, mas outros deles eram uma consequência da seca muito forte que teve sobre o litoral. Então, se nós tivermos no futuro menos florestas do que temos hoje, então é importante a gente saber, porque a gente precisa ter um plano B para manter essas florestas em pé e para elas não virar um barril de pólvora que possa depois até causar vítimas. Né? Nós temos que ter um cuidado maior com isso e políticas públicas nesse sentido de armazenar a água, né, para a população nos períodos com chuva maior do que é feito hoje. Enfim, um monte de políticas que têm que ser feitas sobre esse tema, né, que podem ajudar a gente a responder melhor essas perguntas. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. A apresentação e também o meu contato vão ficar com o Giancarlo. E vocês quiserem podem mandar vídeos pedindo explicações melhores para mim. Obrigado, boa tarde.